Presidente do Goiás, Paulo Rogério Pinheiro, fala sobre o comando esmeraldino nesse início de Campeonato Brasileiro. Será que vai continuar com o Glauber Ramos aí assumindo o time nessas 3, 4 primeiras rodadas? Até quando vai a janela de transferência? Será que isso interfere também na busca por um novo treinador, né? E se pode chegar esse novo nome na Serrinha? Além disso, no nosso vídeo de hoje, quero falar sobre o provável ataque do Goiás para a partida de estreia na Série A diante da equipe do Coritiba. O Verdão que terá aí 4 desfalques importantes na parte ofensiva, sem o Vinícius, sem o Nicolas, sem o Luan, enfim, como que o Goiás deve escalar esse seu ataque para a partida no Couto Pereira. Além disso, falar sobre 4 reforços que já estão acertados da direção esmeraldina. Quais são essas posições, né, esses novos jogadores que chegarão em Goiânia, além disso de quais campeonatos eles estavam disputando nesse estadual de 2022. Esses serão os 3 principais assuntos do nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Todos os dias tem pelo menos aí 2 conteúdos novos sobre o maior do Centro-Oeste. Além disso, né, conferir o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, onde a gente está colocando aqui os vídeos, né, direto ao ponto, enfim, com apenas um assunto. Vou deixar o link aqui embaixo também na descrição para vocês se inscreverem, beleza? Irei começar o nosso vídeo de hoje falando a respeito desse provável ataque do Goiás para a partida contra o Coritiba no Couto Pereira. Como todos sabem, né, o time esmeraldino teve essa zica aí no final do Campeonato Goiano. Obviamente tudo isso é em decorrência tanto da sequência de jogos no Campeonato Estadual, quanto também a ruim preparação física. Isso é bem importante a gente citar também, porque não é à toa que 4 jogadores se machuquem assim simultaneamente, né, e desfalquem nas principais partidas do campeonato, ou seja, nas 2 finais diante do Atlético. Dessa forma, o Verdão não contará com o atacante Nicolas, que ainda teve que sair na segunda final, né, contra o Atlético Goianiense. Ele deve ficar de 20 a 30 dias fora, né? Acredito que ele já deve voltar no máximo até lá para o dia 20, 22 de abril, já para a 4ª, 5ª rodada ali do Campeonato Brasileiro. Além disso, o Pedro Raul, né, que sentiu um desconforto, acredito que já na próxima partida contra o Palmeiras ele deve ser o titular. E ainda tem o Luan e o Vinícius. Acredito também que esses 2 já se recuperem para a 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Menos mal, né? Mas para a estreia, realmente sem esses 4 jogadores de peso para a composição do time titular. Como que o Glauber Ramos vai escalar o Verdão no Couto Pereira? A tendência é que 2 jogadores recém-chegados sejam os titulares na posição. Tanto o Dadá Belmonte, quanto também o centroavante Renato Júnior, os 2 que atuaram inclusive lá no Água Santa nessa temporada de 2022. Se por um lado, né, o ataque realmente vem bastante desfalcado, pelo menos por ser uma partida fora de casa, a defesa do Goiás poderá contar aí, por exemplo, com o zagueirão Sidney, que possivelmente fará sua estreia como titular com a camisa esmeraldina, né, sendo a zaga ali formada com o Reinaldo e também com o próprio Sidney. Então a gente tem um pouquinho mais de confiança, pelo menos na parte defensiva. Os 2 laterais, a tendência é que seja tanto na esquerda o Danilo Barcelos, na direita ou o Maguinho, ou também o Dieguinho, pode entrar ali o Apodi também como um lateral direito, né? Essas dúvidas do Glauber Ramos. Goiás que fez o seu último treinamento ainda nesta manhã de sexta-feira, dentro do estádio Ali Pinheiro, e já está embarcando inclusive nessa tarde para Congonhas, né, depois fazendo ali o seu destino final no aeroporto Afonso Pena, na capital paranaense, onde tem esse compromisso no domingo, jogo que acontece às 11 horas da manhã. O Goiás que terá essa dupla de ataque, né? Eu, se fosse o Glauber Ramos, ele iria com um time um pouco mais defensivo, que obviamente com esse tanto de desfalque, Goiás ainda bagunçado, né, trazer um ponto lá de Curitiba, eu acho que não seria um mau resultado não. Pelo menos na parte defensiva, conta aí com a ajuda, enfim, com o apoio do Sidney, que com toda certeza pode dar esse toque de experiência na defesa esmeraldina. Se fosse o Glauber Ramos, tentava colocar um time um pouco mais fechado, né, com 4 meias, por exemplo, Felipe Bastos, no outro volante ou Auremir ou Caio Vinícius, na frente um pouquinho mais avançado o Elvis e do outro lado o Dieguinho, né? Acho que poderia ser uma boa armação ali para essa primeira partida do Campeonato Brasileiro. Falando um pouco a respeito, né, desses 2 jogadores que atuaram como titular pelo maior do Centro-Oeste, o Renato Júnior, que menos gente conhece, né, ainda não atuou com a camisa alviverde, ele que tem apenas 19 anos de idade, 1,90 m, costuma atuar ali como um centroavante mesmo de grande área e também costuma cair pelos lados do campo. Pelo menos, né, na parte da bola aérea, irá assim incomodar bastante a zaga do Coritiba. Assim como, por exemplo, também o Dadá Belmonte, né, que tem uma característica diferente. Ele que é mais baixinho, né? Se eu não me engano tem 1,68 m, 65 nessa temporada. Foi muito bem com a camisa do Água Santa, marcando inclusive 4 gols na disputa do Campeonato Paulista. Então pelo menos tem essas 2 variações, né? Um é um atacante mais de grande área, que pode incomodar
nas bolas paradas, e o Dadá Belmonte, esse cara que roda ali fazendo jogadas ofensivas. Quero saber sua opinião a respeito dos dois jogadores, se é um ataque promissor para essa estreia no Campeonato Brasileiro, e se você fosse o Glauber Ramos, né, como mandaria esse time a campo no Couto Pereira. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar para vocês o que conversou ali, né, o Paulo Rogério Pinheiro em suas redes sociais, tanto na sua live, que foi concedida nesta última quinta-feira, né, no seu Instagram, falou ali a respeito de alguns pontos, tanto nesse início de Campeonato Brasileiro e principalmente sobre o técnico, né. Foi perguntado, inclusive o Imprensa Verde soltou um bom stories, vou deixar aqui passando também para vocês a acompanhar. Em relação ao técnico, o Goiás deve esperar esse fechamento da janela de transferências que acontece no dia 12 de abril, ou seja, para jogadores, né? Ela fecha agora no dia 12 de abril e só abre praticamente lá no início do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez, né, no futebol nacional, a gente terá essa janela de transferências, algo que é totalmente normal lá no futebol europeu. Aqui no Brasil agora a gente pegando o jeito, né, nessas normas mais cultas, né, mais corretas de se fazer o futebol. Então, né, o Paulo Rogério Pinheiro disse que está dependendo aí de mais ou menos uns R$400 mil que está em custódia, então ele diz que não irá investir inicialmente em um técnico na disputa das 3 primeiras rodadas praticamente, né, do Campeonato Brasileiro, já que poderia, por exemplo, atrasar algum salário caso ele trouxesse algum técnico de grande peso agora nesse início do Brasileirão. Então o Glauber está sim confirmado para esses, pelo menos os 3 primeiros compromissos do time esmeraldino no Campeonato Brasileiro, inicialmente agora contra a equipe do Coritiba, né, que já acontece nesse próximo dia 10. Além disso, depois vai ter a equipe do Palmeiras no outro final de semana em casa, possivelmente nesse jogo, ou no máximo, né, mais tarde contra o Avaí, que acontece no outro final de semana. O Goiás já deve ter o seu técnico definido para a disputa do Campeonato Brasileiro. Então confirmou, pelo menos para essa estreia, o técnico Glauber Ramos irá sim continuar no time esmeraldino, que acontece né, inicialmente nesses 3 primeiros jogos. Quero saber sua opinião também a respeito, né, dessa decisão tomada pela direção esmeraldina, se você continuaria com o Glauber Ramos. Eu já disse, né, o ideal seria o Goiás, se fosse para tomar essa decisão, já no início do campeonato goiano, né, ou se fosse para ficar com o Glauber, já falava ali, não, você vai ser o técnico agora do time, né, e já dava aquela experiência para ele inicial no estadual. Ou o ideal, né, que seria apostar em algum técnico estrangeiro, como o Arlen Menezes fez diversas pesquisas lá no futebol português, aqui também no futebol sul-americano, aí sim poderia trazer um técnico assim mais jovem, enfim, para pegar uma experiência e conhecer melhor o futebol brasileiro. Agora já com o Campeonato Brasileiro em andamento, que com toda certeza é o principal torneio da temporada, aí sim eu gostaria de ver um cara já que chegaria, enfim, já conhecia melhor o cenário do futebol nacional, e aí sim poderia fazer uma boa caminhada inicial com a camisa esmeraldina, né? O Glauber Ramos, que nessa temporada ele voltou a assumir o Goiás, né? Saiu ali depois, antes da estreia da Copa do Brasil contra o Souza, aquele empate por 1-1 foi a estreia do Bruno Pivetti no comando esmeraldino, ele que saiu juntamente com o Paulo Autuori. Aí sim voltou o Glauber Ramos para as 2 finais, né, do Campeonato Estadual, onde foi muito mal, tem a sua culpa também, né, apesar ali dos desfalques fundamentais nessa decisão diante do Atlético Goianiense. O Glauber Ramos mexeu muito mal no time, especificamente na segunda partida, né, quando tirou ali o Pedro Raul, colocou o Albano. Obviamente as opções no banco de reservas também não ajudavam tanto, mas com toda certeza em questão de estratégia, até mesmo de mudanças na equipe, foi uma das piores atuações do Glauber Ramos pelo Goiás. Que se a gente olhar, né, a visão geral do treinador, com toda certeza já ajudou bastante o time esmeraldino. O Glauber que pegou o Goiás nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado, após a demissão do Marcelo Cabo, e conseguiu, né, subir com o time esmeraldino, inclusive invicto naqueles últimos jogos do acesso do Verdão. Anteriormente a isso também tinha feito ali praticamente todo o segundo turno da Série A do Brasileirão, o Goiás praticamente rebaixado naquele momento. O Glauber conseguiu pegar o time, colocou alguns garotos e fez ali uma campanha bem aceitável pelo Verdão. Acabou que não conseguiu permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, mas teve um aproveitamento ali de meio de tabela, caso o campeonato, né, se iniciasse quando ele assumiu o time esmeraldino. Mas ainda eu vejo ele como pouco preparado para ter essa missão ali de pegar um time 100%, né, em uma Série A principalmente. Acho que não está na hora certa ainda, mas enfim, acho que é um bom nome para ficar ali nos bastidores do Verdão, conhecendo, até mesmo ajudando essa transição dos garotos da base. Agora, né, terá essa missão também de iniciar o Campeonato Brasileiro com o time esmeraldino. O Goiás que deve tratar de trazer um novo treinador nas próximas semanas. Já fiz um vídeo sobre o Wagner Mancini, né, ele que pediu um salário muito mais alto do que o Goiás estava esperando. Vou deixar o link aqui em cima também para vocês acompanharem. E também sobre o técnico Silvinho, ex-Corinthians, que está na mira do Verdão.
Para encerrar o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre mais 4 reforços que poderão estar chegando na Serrinha ainda nesse início de Campeonato Brasileiro. Segundo informações do próprio Imprensa Verde, o Goiás está aí acertado já com pelo menos mais 4 jogadores para esse início de campeonato nacional. Sendo as posições, né, um lateral esquerdo, também um meia, outro volante e pelo menos mais um atacante. Os nomes ainda estão mantidos em segredos, entretanto ele revelou aí, né, quais campeonatos estaduais eles fizeram nesse campeonato início de ano, né, tanto no Campeonato Mineiro, Campeonato Gaúcho, Cariocão e também no Paulistão, né, atletas que estão sendo observados pela direção esmeraldina. Então, mais esses 4 jogadores que já estão acertados com o Verdão. Não sei se, por exemplo, dentro dessa lista, acho que possivelmente não, tá bom? Inclui, por exemplo, o Peixoto, aquele volante que foi contratado do Rio Claro. Acredito que ele esteja em uma outra contagem. Em relação aos outros jogadores, né? Por exemplo, o lateral esquerdo, um cara que foi bastante especulado no Verdão foi o Marlon, que não tem muito espaço lá na equipe do Fluminense. Para mim seria uma excelente contratação. Nas outras posições aí sim eu espero bem mais do Goiás, né? Tanto trazer um volante para ser um titular ali na disputa da Série A, principalmente para fazer uma boa dupla de volância com o Felipe Bastos, e um camisa 10 também de maior experiência, né? O Elvis, que como todo mundo sabe ainda não jogou uma Série A de Campeonato Brasileiro, não dá pra gente confirmar, né, se ele vai ser um jogador importante assim como foi na última Série B. Então pelo menos nesse meio de campo eu espero realmente alguns bons reforços pela direção esmeraldina nesse início de Série A. E vale lembrar também, né, que a janela de transferência já se encerra nessa próxima terça-feira, então se o Goiás não contratar agora, só poderá ser no segundo turno do Campeonato Nacional. Então, ou seja, pode ser que já não esteja mais apto, né, para fazer uma boa campanha, enfim, assim como foi, por exemplo, lá em 2020. Em relação às outras posições, acredito assim que atacante pode chegar um cara de maior experiência também, já que, por exemplo, de apostas, né, o Goiás já tem aí algumas opções interessantes, como o próprio Dadá Belmonte, também o Renato Júnior que chegou agora, o Luiz Felipe vindo do Atlético Mineiro, além dos outros garotos da base, né, como o Pedro Bahia, Lucas Emanuel. Acredito também que o Goiás poderia tentar um cara de maior experiência ali também na primeira divisão, para quem sabe, né, fazer um trio ali de ataque com o Vinícius, na frente o Nicolas ou o Pedro Raul, que pode fazer essa função também como um ponta pelo lado direito. Mas acho que a direção do Goiás também, quem sabe, né, trazer esses 3 reforços de peso, tanto de um bom volante para fazer uma dupla ali com o Felipe Bastos, quanto também um camisa 10 e um jogador pelo lado do campo. As outras posições, né, talvez um lateral direito pode pintar no Verdão, apesar de hoje já ter ali 3 opções interessantes para aquela posição, né, tanto o Maguinho quanto também o Dieguinho. Temos também o Douglas Pelé, que chegou do Iporá, e o Apodi também, né, que faz essa função, mas que nesse ano está atuando mais como um atacante. Quero saber sua opinião a respeito dessas informações, né, desses 4 reforços que estão acertados com o Verdão. Ainda não temos os nomes, mas assim que já tiver essa confirmação, no máximo, né, até a próxima terça-feira, que é quando encerra a inscrição de jogadores para a Série A do Brasileirão, irei trazer aqui as informações para vocês também no Goiás News. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e conferir o nosso canal de cortes que está aqui embaixo também na descrição. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!